Um bom dia a todos, a todas, né? Sejam bem-vindos à nossa reunião, né, de orientações do trabalho coletivo, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Esses slides, eles vão ficar disponíveis para vocês, tá? Depois. Então, assim que terminar a reunião, eu posto os slides para vocês no e-mail da escola, tá? Aí vocês podem depois ir acompanhando tudo aquilo que eu disser aqui. Nessa reunião, nós vamos ter dois momentos. Eu tenho esse primeiro momento aqui, onde ele contempla todas as unidades escolares que estão aqui. E no segundo momento, aí eu vou pedir licença às escolas parciais, eu vou continuar somente com as escolas integrais, tá? Porque aí eu tenho uma complementação dessa pauta para as escolas integrais. Haja vista que as escolas em tempo integral têm uma carga horária maior, então, no trabalho coletivo, né, a orientação é que se trabalhe todo o período, tá? Então, eu tenho dois momentos lá no tempo integral. Nas escolas parciais, eu só tenho, né, um momento, porque eu tenho turnos ali, né, 3 turnos ali coexistindo. Algumas pessoas me perguntaram em relação a... Eu sou gestor de colégio parcial. E aí, Luiz Carlos, como eu vou fazer a organização do meu trabalho coletivo, né? Sendo que eu tenho 3 turnos, eu tenho noturno. O noturno, eu vou ir à escola, né, à noite fazer esse trabalho coletivo? Claro que não. A gente vai, né, organizar a escola de forma que a gente atenda os 3 turnos. Então, eu consigo me organizar de forma a desenvolver o trabalho coletivo dos 3 turnos, tá? Então, durante a manhã, um pedaço da tarde, eu tenho essa organização. As escolas que estão aqui, né, tem algumas escolas que ofertam a educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos tem uma pauta específica, tá? Então, não é essa pauta, é outra pauta. Aí, no caso da EJA, né, para essa oferta, eu vou enviar os slides, tá? Orientadores. Eles estão lá bem detalhadinhos, passo a passo. E aí, qualquer dúvida, podem me procurar, tá? Então, essas orientações aqui são para as escolas parciais e CEPIs. E aqui eu só tenho escolas que fazem parte do circuito de gestão. Tá? As escolas que não fazem parte do circuito de gestão é uma outra pauta, é uma outra reunião que eu farei depois, tá? Com essas unidades escolares, são as conveniadas e as especiais. Então, vamos lá. Aqui, olha só, a nossa pauta, ela vai funcionar da seguinte maneira. Para as escolas parciais, eu vou trabalhar essa pauta, certo? No primeiro período da manhã. Para as escolas integrais, essa pauta que eu estou falando agora vai ser o período da tarde. Tá? Então, as parciais, a pauta normal, vão trabalhar lá no seu horário. Para as escolas integrais, essa pauta vai ser a pauta da tarde, tá? Que a pauta da manhã, ela é específica e eu vou trabalhar no segundo momento somente com o CEPIs. Então, a gente vai começar como, né? Então, a gente vai começar com a sensibilização. Lembrando que essa sensibilização ela vai ser feita também, né, lá no CEPIs, só que invertido, né? Tá lá no primeiro momento. Nas escolas parciais, eu sigo aqui, tá? Normal essa pauta. Então, a gente vai retomar o circuito de gestão, a gente vai olhar para os resultados obtidos da escola, a gente vai replanejar. Não sei se vocês se todos vocês já receberam o acompanhamento das tutoras dessa semana. Então, o que nós estamos fazendo nesse acompanhamento semanal? Nós estamos fazendo a correção de rotas. Então, o que elas estão fazendo? Desenvolvendo o trabalho com vocês de reflexão, né, sobre o plano de ação de vocês, sobre o andar pedagógico de vocês, de forma que vocês façam correção de rotas. Então, no sábado, eu estarei com toda a equipe, então, eu vou consolidar esse trabalho lá de correção de rotas. Então, é uma das coisas que a gente vai fazer, de forma que até o dia 30 de junho, gestor e coordenador pedagógico façam o ajuste no plano de ação lá no SIGAE, tá? De todas as alterações. Daí, como o plano de ação é uma construção conjunta, então eu preciso ouvir, né, todos os envolvidos ali, tá? Por isso que a gente tem esse momento também.
E nós temos uma outra, né, um outro adicional nesse trabalho coletivo, que são os resultados de proficiência, né, da Prova Brasil que vocês receberam. Então, a gente vai também trabalhar com esses resultados, tá? Com os professores. E nós temos ainda também um outro aditivo, que é o seguinte: não sei se vocês se lembram, nós trabalhamos com a avaliação diagnóstica. Os meninos fizeram essa avaliação, nós tivemos resultado, mas nós não paramos para analisar esses resultados. Então, nós vamos fazer isso também nesse trabalho coletivo, tá? Então, com base nesses resultados que a escola produziu, com base no que eu programei, no que está dando certo, no que eu preciso ajustar, que aí, né, nós vamos fazer reflexões de forma a fazer alterações no meu plano de ação no SIGAE que contemple, certo, esses novos desafios que eu tenho aí na escola. Ou permaneço, né, com aqueles desafios que eu ainda não superei. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para acessibilização é um vídeo, e aqui eu coloquei o link desse vídeo. Então, vocês vão baixar esse vídeo, aí eu oriento que baixem antes. Se alguém tiver alguma dificuldade em baixar o vídeo, ou alguma coisa assim, eu posso baixar e disponibilizar ele no Drive e mandar o link para vocês, não sei, quem não tiver um conversor. Mas, assim, o vídeo está lá no canal do YouTube. Então, a gente vai trabalhar no primeiro momento com o vídeo, tá? Então, esse vídeo vai trazer um conjunto de reflexões. Eu oriento que vocês assistam antes, tá? Para que vocês possam se apropriar do teor do vídeo, para a partir daí, né, vocês então fazerem um direcionamento. Então, é para sensibilizar em relação a resultados, tá? Depois disso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e retomar, da mesma forma que eu fiz com vocês, lá na reunião de boas práticas, né? A gente falou um pouquinho sobre circuito de gestão, então vocês vão retomar o circuito de gestão com, né, os professores de vocês, com a escola, para que eles possam, né, então, reviver todo o circuito de gestão, né? E se apropriar de todos os passos desse circuito. Então, a gente sabe que o circuito de gestão, a gente começou com os objetivos estratégicos, né? Que é a garantia da aprendizagem, reduzir as desigualdades de aprendizagem e mitigação do abandono e evasão. Então, a gente começou daí, dos objetivos estratégicos determinados para a rede. A partir desses objetivos estratégicos, nós fomos, né, para o planejamento. Aí nós vimos que para eu planejar, em primeiro lugar, eu preciso entender minha realidade. E aí vocês fizeram, né, diagnose dos estudantes e por meio dessa diagnose e por meio, né, de vários pontos que vocês levantaram, vocês começaram a planejar. Vocês fizeram lá o planejamento das prioridades, quais são os problemas que a escola enfrenta, quais são os desafios que a gente tem pela frente. A partir desses desafios, vocês, então, traçaram ações para esses desafios, né? Lá para o ensino fundamental, lá para o ensino médio, e um conjunto de tarefas, de forma que o cumprimento dessas tarefas, então, né, faz com que eu garanta que essa ação ela foi executada na escola e a partir daí, né, que eu consiga resolver aqueles desafios, aqueles problemas lá elencados no início, né, do ano letivo. Depois que nós fizemos, então, o planejamento dessas ações, aí o que acontece? Nós começamos a executar. Nós planejamos, depois nós executamos, né, o plano de ação, e a partir da execução, vocês começaram a caminhar lá no circuito de gestão, vocês começaram a mudar os status, aí foram lá nas tarefas, aí vocês terminaram algumas tarefas, terminaram tarefas que estavam previstas ali pelo cronograma de vocês. Depois, né, nós tivemos lá o momento, né, de monitoramento e avaliação, que foi a ESMA, aquele momento onde, né, nós tivemos um corte temporal ali, um corte no dia 6, e a partir dali eu tenho um conjunto de dados gerados, e esse conjunto de dados, então, nós começamos a avaliar, né, como foram os resultados escolares, né, em relação a aulas, em relação à frequência, em relação ao rendimento dos estudantes, como ficou a questão do andamento do meu plano de ação. As tarefas foram cumpridas, o status foi modificado, enfim, o plano de ação está caminhando. E aí nós fizemos, então, né, um contraste ali entre o que eu planejei e o que eu tive de resultado.
Depois disso, né, dessa parada estratégica, né, onde analisamos tudo o que fizemos até agora, nós fomos para, né, o compartilhamento de boas práticas, que aconteceu semana passada, onde as escolas, então, né, algumas apresentaram ali escolas em destaque, e vocês também tiveram aquelas rodas, né, de discussão, para a partir dali vocês levarem elementos para esse momento que é a correção de rotas. Então, nós estamos na correção de rotas. O que é corrigir rota? É fazer um plano de ação novo? Não. É aperfeiçoar meu plano de ação de modo que ele atenda, né, às demandas escolares, de modo que ele consiga resolver os desafios, né? Ele levante novos desafios e consiga, a partir dali, direcionar meu trabalho para que eu tenha sucesso ao final do processo. Então, vocês vão fazer, tá? Uma revisão com os professores do circuito de gestão, que é importante que todos tenham se apropriem desse conhecimento, afinal de contas, né, nós estamos envolvidos nesse processo. Então, eu preciso entender qual é o processo em que eu estou, para não ficar uma coisa mecânica, ficar parecendo que eu tenho um sistema ali, eu fico toda hora clicando e alimentando coisas, e, na verdade, o meu circuito de gestão, ele está aí para quê? Ele está aí para direcionar, organizar o meu trabalho que eu desenvolvo na unidade escolar. Feito isso, nós vamos lá para os resultados da avaliação diagnóstica. Então, lá na página, eu coloquei o link aí novamente. Eu sei que todos os gestores já acessaram esses links, já salvaram os seus resultados, mas, enfim, está aí o link novamente. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos apresentar novamente esses resultados, certo? Escolares. E aí, a ideia é que você pegue os resultados da sua escola e compare com os resultados da CRE-Goiânia. Então, a CRE-Goiânia, ela me dá resultado de quê? Ela me dá uma média de todas as escolas, né, jurisdicionadas. Então, eu tenho lá o conjunto de 95 escolas, né, e eu tenho um resultado. Eu tenho uma média dessas escolas. E aí, a minha escola em relação às escolas da regional, como está? Então, é essa comparação, essa análise que nós vamos fazer. Porque a ideia é o quê? É que a rede toda esteja alinhada, né? E aí, se eu não estou muito bem em relação à rede, então a gente precisa repensar em algumas ações para a gente alinhar a rede. Se eu estou muito bem em relação à rede, parabéns. Então, eu vou compartilhar o que eu estou fazendo de bom aí para que, né, possa fortalecer as demais escolas. Então, olha só, a gente vai analisar aqui dados. A taxa de participação desses estudantes, tá? O desempenho global, se aumentou ou diminuiu, se a minha taxa de participação, por exemplo, a taxa da regional foi de 80% de participação dos estudantes, e na minha escola eu tive 60%, então alguma coisa eu preciso ajustar. Eu não estou conseguindo mobilizar as escolas no sentido de trazer, né, os estudantes para essa avaliação. Então, já é um ponto aí que eu preciso, né, refletir. Haja vista que, né, no segundo semestre a gente tem o SAEGO novamente. Então, se a minha mobilização foi baixa, então eu preciso repensar nisso. Para o próximo semestre eu tenho uma boa mobilização. A categoria de desempenho, né? Se avançou ou não, os resultados por habilidades. Então, lá eu tenho uma escala, né, de habilidades, então eu tenho uma escalinha que mostra as habilidades e ali a porcentagem de acerto em cada uma. Aí você tem como, por exemplo, identificar quais são as habilidades que os estudantes não estavam dominando e comparar com o trabalho que vocês realizaram e com o que vocês propuseram dentro do plano de ação. Se eu tinha tarefas ali que, né, vão ao encontro de melhoria dessas habilidades ou não. Ou não, então eu preciso repensar nessas coisas. Acertos por descritor. Então, eu tenho os descritores e qual foi o acerto deles? Então, é fazer um panorama, certo? Geral dessa avaliação diagnóstica. Por que é importante? Porque é o nosso ponto de partida. A gente partiu dali, certo? Se eu partir dali, nós estamos avançando ou não? Nós estamos conseguindo superar, né, os desafios ou não. Por isso que é importante, tá, apresentar esses resultados, retomar esses resultados escolares. Por quê? Porque quando nós retornarmos em agosto, nós teremos outra avaliação diagnóstica do MEC. Então, eu tenho esses dados aqui do início do ano. Aí, em agosto, eu tenho outros dados. Aí, a gente consegue comparar. Então, é importante o professor, né, a equipe, ter ciência do que não estava bem, para depois, quando eu tiver os novos resultados, eu verificar se avançamos ou não, se estamos avançando ou não, tá?
Aí, olha só, uma outra coisa que nós vamos fazer também, aqui tá, é um exemplo figurativo. São gráficos, tá, de proficiência. Vocês já têm os resultados de proficiência, né, da Prova Brasil. Vocês receberam nessa semana. Os gestores têm lá os dados. Os professores não sabem. Então, é o momento de vocês apresentarem esses dados de proficiência em língua portuguesa e matemática. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a versão lá 2017, 2019, certo? E a de 2021 e ver lá a proficiência. Então, minha proficiência lá em língua portuguesa era 250, depois foi para 240, depois foi para 260. Então, é vocês analisar essa linha histórica, tá? De crescimento aí. O que está acontecendo com a escola? A escola está crescendo, está reduzindo. Eu já tive, por exemplo, eu já tive relato de um gestor que me falou que a sua escola retornou ao que era lá em 2017. Tá? Então, por isso que é importante a gente verificar isso, porque eu tenho uma escola que avançou e de repente caiu. Eu tenho escola que, mesmo com tudo que aconteceu, de repente conseguiu avançar, né, em proficiência. Eu tenho escola, por exemplo, que entrou em contato comigo e falou: olha, apesar de tudo que aconteceu, nós conseguimos avançar na proficiência. Então, é importante vocês fazerem essa análise histórica, porque aí vocês vão ver se o trabalho que vocês estão desenvolvendo está sendo alinhado ou não, tá? Então, aqui é um exemplo de gráfico, aí vocês vão construir o gráfico de vocês, tá? Então, a ideia é pegar as últimas proficiências de língua portuguesa e matemática e apresentar para os demais. E uma coisa que tem que ficar clara é, quando eu falo de proficiência em língua portuguesa e matemática, não é responsabilidade, né, somente dos professores de língua portuguesa e matemática. Isso é uma responsabilidade de todos. Porque quando eu falo em língua portuguesa envolve o quê? Envolve, né, a habilidade de leitura, de escrita, de interpretação, né? Enfim, um conjunto de habilidades que perpassam todos os demais componentes curriculares. Se eu não estou muito bem, se eu não tenho, né, uma boa interpretação, uma boa leitura, eu não vou bem na história, eu não vou bem na geografia, eu não vou bem nas ciências da natureza. Se eu não tenho um raciocínio lógico matemático desenvolvido bem, eu não vou bem em várias coisas também. Lá na geografia, a gente não trabalha com gráficos, com análise de gráficos, mapas, quando eu falo lá de geopolítica, enfim, né? Eu trabalho com dados estatísticos. Em ciências, eu trabalho com dados estatísticos e isso está dentro da matemática, né? Então, é algo da matemática que vai facilitar, né, as outras áreas. Então, é corresponsabilidade de todos, porque todos nós desenvolvemos habilidades, né, que são linkadas com, né, as habilidades de língua portuguesa e matemática. Então, é importante deixar claro isso nesse momento, tá? Não é um dado só língua portuguesa e matemática, é da escola, é de todos, né? É uma ação conjunta aí. E aí, depois, a gente passa para um próximo, né? Um próximo passo, que é o replanejamento. Então, olha só. Primeiro, o que eu fiz? Né? Dei lá as boas-vindas, sensibilizei, falei, retomei o circuito de gestão, expliquei o que é circuito de gestão e a importância dele para a organização do trabalho escolar. Depois eu trouxe os resultados, então eu trouxe resultados de avaliação diagnóstica, eu trouxe os resultados de proficiência dos estudantes. Então são resultados que a escola produziu. A partir daí, nós vamos replanejar. É importante nesse momento, tá? Vocês terem ali o plano de ação da escola, porque nem todo mundo sabe, né, o plano de ação. Então, como a gente vai desenvolver essa atividade em grupos, então que pelo menos tenha ali o plano de ação, tá, para cada um dos grupos, para que as pessoas possam revisitar esse plano de ação. Então, às vezes eu tenho lá na minha escola um professor que era responsável por uma tarefa e ele nem se lembra que era responsável por essa tarefa, né? Então, por isso que é importante ter esse plano e eles verificarem que o que foi planejado, se está realmente acontecendo de fato ou não, e quais os impactos que isso está trazendo. Então, a dinâmica é a seguinte: é organizar em 3 grupos. Aí, olha só, eu tenho escola que tem muitos grupos, tem muita gente, Luiz Carlos. Não dá só 3 grupos. Aí vocês podem fazer 6, por exemplo, tá? Múltiplos de 3. Por quê? Porque cada um desses grupos vai ficar com um objetivo estratégico. Então, eu vou ter um grupo que vai analisar garantia da aprendizagem,
Outro grupo vai analisar, né, a diminuição das dificuldades de aprendizagem. O outro grupo vai ficar com mitigação do abandono e evasão, tá? Então, se eu tenho um grupo maior, grande, eu posso fazer 2 de cada, tá? Então, eu reúno esses grupos. A sugestão que eu dou para vocês é a seguinte, né? Para que você não tenha panelinhas ou algo parecido, vocês podem usar uma fitinha, igual eu fiz lá na correção de rotas, ou dar um número para cada um. No início assim, do trabalho, eles nem vão saber. Aí vocês pegam, ó, todos que estão, quem está com o número 1, vocês são grupo 1. Quem está com o número 2, vocês são grupo 2. E assim separa o pessoal, né? Quanto mais misturado, né, tiver os professores, eu acho melhor, é mais produtiva a discussão. Porque a ideia, né, sempre quando eu estava em sala de aula, e sei muito bem disso, vocês também, né? Quando a gente está num trabalho coletivo e fala, tem um trabalho em grupo, a gente já procura o coleguinha. Eu sou da química, eu já quero logo alguém da física, alguém. Já pego lá meus coleguinhas da biologia, outro da química e junta. E a ideia é que a gente mescle, né, essas pessoas, porque cada um traz uma concepção diferente. Então a gente vai reunir, né, vai agrupar as pessoas em 3 temas, tá? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão avaliar o impacto das ações desenvolvidas no primeiro semestre, né? Que tiveram naquele objetivo estratégico. Vocês se lembram que lá no plano de ação, o que nós fizemos lá? Né? Se eu retomar, a gente começa lá na plataforma destacando qual o problema que eu tenho. Então, quais são os problemas? A gente listou lá um monte de problemas. Depois a gente colocou quais são os desafios para esses problemas, né? Sendo que quando eu fiz isso, eu destaquei problemas lá na garantia da aprendizagem, na diminuição das desigualdades e na mitigação do abandono e evasão. Então, eu tenho 3 níveis ali de desafios. O que vocês vão fazer, então? Vocês vão desmembrar o plano de ação nesses objetivos, tá? Então, por exemplo, o que eu coloquei lá que tem a ver com garantia da aprendizagem. E no plano de ação aparece, né, gente? Garantia da aprendizagem. Aí tem as ações e tarefas. Mitigação da evasão e abandono. Aí eu tenho as ações e as tarefas. Então, vocês desmembrem. E aí já deixa nos grupos isso. Porque eles vão avaliar, tá? O que foi planejado e qual foi o impacto disso, tá? Porque aí a gente vai ver como a gente pode fazer os ajustes. Garantia da aprendizagem. Eu consegui garantir a aprendizagem? Não consegui. Por que eu não consegui? Quais são os problemas enfrentados pela escola? Eu tenho estudantes ali, olha, aumentou o número de estudantes que estão trabalhando e eles estão invadindo da escola. Eu tenho lá aumento de casos, sei lá, de Covid, e isso tem contribuído lá para não funcionar a garantia de aprendizagem. Olha, nós temos lá, enfim, né? São novos problemas surgindo, então vamos colocar aqui os novos problemas. Quais são os desafios que a gente vai ter com esses novos problemas? Como a gente pode resolver esse problema? Lembrando que tudo que vocês conseguirem coletar de informação no trabalho coletivo vai depois facilitar o trabalho de vocês de reformulação do plano de ação, né? Então, a ideia, eu já tenho as contribuições da minha tutora. Eu vou fazer essa reflexão com a equipe, depois eu sistematizo tudo e eu tenho a participação de todos no replanejamento do plano de ação, tá? E aí, olha só, é importante que em cada grupo a gente eleja uma pessoa, tá? Porque aí o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com a dinâmica do carrossel, igual eu fiz com vocês lá nas salas, lá na PUC, tá? Então, eu vou ter pessoas fixas, e aí vocês coloquem, né, uma pessoa fixa, aquela pessoa, né, que tenha facilidade em escrever essas coisas, né, registrar e apresentar isso depois. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai percorrer, tá? Então, olha só, a gente vai ter 3 rodadas aí de 45 minutos. Aí vocês podem administrar o tempo, tá? De vocês. De repente, 45 não. Dá para eu fazer isso em meia hora, dá para eu fazer isso em 20 minutos. Aí vocês organizem o tempo de forma que eu estou aqui no grupo, depois de 20 minutos a gente troca, depois de 20 a gente troca. A gente vai trocando os temas, o material fica na mesa e eu vou analisando, porque aí eu vou me apropriando do plano de ação todo. Ao final, vocês têm contribuições ali das mesas, né? Então, cada mês eu tenho um conjunto de contribuições.
Aí a gente vai, então, para a etapa de socialização. Aí, nesse momento, cada pessoa que ficou fixa na mesa, ela vai apresentar, certo? Aqueles resultados ali, tá? Os resultados da discussão. E essa apresentação pode ser uma apresentação breve. Por quê? Porque todos percorreram todas as mesas. Então, eu já tenho um registro de todos, tá? Só para a gente ter sistematizado. Vai que alguém queria falar alguma coisa a mais, ou enfim, tá? Então, a gente vai fazer esse período de socialização. Socializei as ações. Aí, olha só, uma coisa importante que a gente vai precisar destacar é a busca ativa. Por quê, Luiz Carlos? Nós estamos percebendo nas caminhadas na escola, pelos acompanhamentos dos tutores, o pessoal da SEDUC, enfim, né, que vai às escolas, que nós estamos tendo redução de número de estudantes nas unidades escolares. Nós fizemos levantamento de frequência de todas as unidades escolares, nós contamos os alunos. E nós estamos percebendo que esses meninos, né, eles estão sumindo. Eu tenho unidades escolares, eu digo isso porque eu fui em unidade também, eu acompanhei, eu fiz contagem. Então, quando é dia de prova, a escola está cheia de menino, principalmente no noturno, fica lotado de aluno. Passou prova, os meninos somem. Mas e aí? Eu estou conseguindo propiciar um processo de qualidade de aprendizagem desse estudante, já que ele se encontra ausente, né? Então, assim, é complicado. Então, a gente precisa pensar na busca ativa, e principalmente quando a gente retornar das férias, né? Que muitos alunos demoram de retornar à escola. Então, a gente precisa pensar no que fazer, porque pode ser que, quando eu estiver analisando lá, revisitando o plano de ação, os professores já se atentem a isso. Mas, se não se atentar, então a gente vai trazer, tá, essa temática para discussão em grupo, tá? E aí, olha só, vamos planejar uma ação de mobilização, de análise e resgate dos estudantes para o início do segundo semestre? Então, como a gente pode fazer isso? Então, a gente já tem que pensar, tá? Nessas ações, porque o nosso próximo trabalho coletivo vai ser conselho de classe. Então, a gente já tem que deixar as coisas mais ou menos estruturadas nesse trabalho coletivo, né? Porque lá no conselho de classe não vai dar tempo de pensar nisso, não. Depois do replanejamento das ações, e aí construam coletivamente uma ação de busca ativa. Então, se por acaso não tiver, ninguém levantou nada, nenhum grupo, tá, de ação de busca ativa, então vocês vão orientar, tá, e vocês vão construir coletivamente como eu posso fazer uma ação efetiva e eficaz, né, de busca ativa escolar, de forma que eu possa garantir que esse menino volte para a escola em agosto e permaneça lá na escola, né? E essa ação, então, ela vai compor o plano de ação, né? E a ideia é movimentar toda a comunidade escolar. Então, vocês têm que pensar em mobilização de pai, né? Lembrando que quando eu construo uma ação, essa ação ela é composta de um conjunto de tarefas. Então, eu posso fazer uma ação de busca ativa e dentro dessa ação, eu coloco lá uma tarefa para professor, uma tarefa para pai, uma tarefa para os, sei lá, líderes de turma, agentes jovens, tá? Então, eu posso pensar, tá? Nessas possibilidades aí, tá? E aí, olha só, a gente precisa que essa tarefa de busca ativa, ela tenha início, tá? Start no início de agosto. E aí vocês vão comunicar ao tutor educacional, tá? É claro que vocês vão fazer registro disso, né? E vai estar lá. Por falar em registro, é importante depois vocês pegarem esse trabalho coletivo, agenda lá no SIGAE e faz um extrato dessas discussões e coloque lá, tá? Deixe registrado essa reunião lá no SIGAE. Aí aqui, terminei essas análises dos casos. O que eu vou fazer agora? Eu vou tratar de alguma especificidade da escola e especificidade diária. Então, olha só, eu tenho lá no ensino fundamental, eu tenho a utilização do Ser Goiás. Então, aí, como está sendo a utilização do Ser Goiás? Está sendo eficaz? A gente está conseguindo atingir os estudantes? Quais são as dificuldades? Como a gente pode pensar nisso para o semestre que vem? As rodas de conversa. O que a gente resultou daquelas rodas de conversa de 8º ano? Nós tivemos resultados dali, né?
No ensino médio, aqui eu digo parcial, tá, gente? Quem tiver aí de CEPI vai estar na pauta complementar. Ensino médio, protagonismo juvenil, as rodas de conversa, o Enem, embaixador, né, jovem embaixador, são os programas, os projetos que foram desenvolvidos na escola. Então, é importante, nesse momento também, é interessante que vocês tragam à tona aquilo que vocês estão fazendo na escola, né, os projetos e quais são os impactos, né, que tudo isso tem trazido para vocês, tá? Aí, depois de tratar as especificidades da escola, da área, a gente faz encerramento, né? E aí tem gestor que vai fazer um almoço, vai fazer um... Enfim, isso é por conta de vocês, tá? E é isso o trabalho coletivo. Então, não tem nada assim de complexo, né? Ele está bem tranquilo de ser organizado e, ao final, você vai ter ali contribuições de todo mundo para, né, o seu trabalho. Eu peço aos coordenadores e gestores das escolas que estão aí presentes, tá? Que possam preencher a lista de frequência. Então, no chat, nós colocamos aí uma lista de frequência. Eu preciso que todos vocês preencham essa lista de frequência, tá? Até as tutoras que estão aí presentes também que possam preencher a lista de a frequência. As tutoras que estão em alguma unidade escolar, coloque a unidade escolar que está acompanhando agora, tá? O trabalho. Eu agradeço, tá, aos gestores, coordenadores das escolas parciais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Por falar em qualquer dúvida, reforçando que ontem eu enviei para vocês as orientações pedagógicas da semana e tem alguns elementos ali importantes, tá, de serem vistos. Por exemplo, a questão de frequência escolar, né? Eu reforço aqui, tá? Porque a Patrícia, ela pediu para a gente reforçar isso, a secretaria, que nós temos no nosso calendário 200 dias. Então, eu falo isso todo ano, desde que eu entrei aqui, eu estou falando isso. Nós temos garantido 200 dias letivos. Em hipótese alguma, eu posso dispensar estudante, tá? Eu não posso dispensar estudante. Ah, Luiz Carlos, mas é semana de recuperação. Não, a recuperação, ela é processual e paralela. Ela ocorre no processo. Tanto é que nós temos um projeto de recomposição de aprendizagens e nós temos um projeto de nivelamento. E no nivelamento, eu vou trabalhando vários níveis ali dentro da escola, tá? Uma coisa é, o pai não quer, ó, o pai viajou, tal, não quer mais levar o filho. Outra coisa é você falar que o menino está dispensado, tá? Então, não façam isso, por gentileza. Eu sei que vocês não fizeram, mas eu já estou alertando, tá? Não liberem alunos. Nós precisamos atender esses alunos. Nós precisamos ter em mente que esses meninos ficaram 2 anos fora da escola. Ah, mas esse menino, ele está bem. Está bem como, gente? Ele ficou sem trabalhar um monte de coisa. E se eu estou seguindo o cronograma da Secretaria da Educação, que me traz um período de recomposição de aprendizagens e um período de imersão curricular, então, nesse período, nós estamos em imersão, ou seja, eu estou trabalhando com habilidades e competências desse ano, prevista para esse ano. Lá, em 2 semanas atrás, nós estávamos trabalhando com habilidades do ano anterior, resgatando o ano anterior. Tá? Então, não tem tempo. Pelo menos, eu não vejo assim como eu posso dizer de dispensar o estudante e falar que ele não tem nada para aprender, sendo que ele tem uma lacuna muito grande. E principalmente estudantes de terceira série, gente. Eles vão fazer nem no final do ano. Esses meninos precisam ter aulas, tá? Então, dispensa nem pensar, tá? Então, a professora Nicleia até pediu para reforçar, ela ficou de entrar aqui na reunião, né? Creio que ela esteja com a agenda bem cheia, mas ela pediu para reforçar, tá? Em momento algum, e isso está registrado, está gravado, a CREA Goiânia autorizou a liberação de estudante, tá? Não autorizem, esses meninos precisam ter aula sim. E aí eu tenho como trabalhar com recuperação com os estudantes e trabalhar com aprofundamento com outros. Isso é uma organização que eu faço na escola. E eu digo isso com propriedade, porque eu já fui coordenador pedagógico, eu já fui gestor, tá? Em 2 momentos aí. Já fui gestor lá no entorno, em Brasília, já fui gestor aqui, e eu conseguia fazer isso sem dispensar aluno, tá? Então, cuidado com isso, tá? Não tem dispensa, ok?
Agradeço a participação dos gestores e coordenadores parciais, tá? Então, se sintam à vontade para se ausentar agora da reunião e eu permaneço com as escolas integrais, tá? Então, os coordenadores e gestores de escolas de tempo integral que estão aí, continuem, porque agora nós vamos trabalhar especificidades da pauta. Lembrando que os gestores que têm EJA, eu vou mandar as orientações da EJA, tá? Por e-mail. Elas estão bem explicadinhas, tá? Mas aí qualquer coisa, se vocês sentirem a necessidade de fazer uma reunião, pode falar comigo, tá? E a gente agenda uma reunião também de orientação para a EJA, ok? Então, muito obrigado aí aos gestores e coordenadores das escolas parciais, tá? Que tenhamos aí uma continuação de semana abençoada. E aí, prosseguindo aqui com as escolas de tempo integral, então, olha só, o que acontece? O que eu apresentei para vocês, tá? Até o presente momento, é a pauta que vocês vão trabalhar no vespertino, tá? Isso foi alinhado com, tá, as meninas da SUPEI. Então, se vocês, eu vou ligar lá para a Janaína para ver se isso é verdade. Então, é sim, eu conversei com ela e alinhei as pautas. Porque nós estamos todos no circuito de gestão. Então, nós precisamos trabalhar com o circuito de gestão. Aí a Janaína sugeriu que aquela segunda parte, ela ficasse para a tarde, tá? Então, aquilo que eu apresentei para vocês vai ficar depois desse momento aqui, tá? Então, lá a gente vai começar, né, com acolhimento, e aí o gestor vai falar, o coordenador pedagógico vai falar da importância, né, do momento, do trabalho coletivo, né, determinar as regrinhas ali, né, porque, assim, a pauta, ela é uma pauta extensa, e aí a gente precisa, né, organizar bem, né, para que a gente consiga trabalhar com qualidade tudo que é proposto. Aí a gente vai depois, tá, da fala de introdutória, apresentar o documentário Nunca Me Sonharam. Então, os coordenadores de... eu sempre vem na minha cabeça o núcleo diversificado. Os antigos coordenadores, fugiu agora a palavra da minha cabeça, antigos de núcleo diversificado, eles precisam estar alinhados com o coordenador pedagógico, tá? Porque vocês vão fazer um trabalho em conjunto. Então, lá, os coordenadores de integração curricular tiveram formação em Pirenópolis, nesse momento, eles vão trabalhar alguns temas de lá, desse trabalho coletivo. Tá? Porque lá foi importante, vocês sabem que, né, um dos diferenciais que eu tenho, né, o maior diferencial que eu tenho no tempo integral, né, é essa parte, né, de integração curricular, né, que é o nosso diferencial. Então, os professores precisam entender bem como se dá essa integração curricular. E eles tiveram lá, né, na formação, muitas reflexões e elementos importantes que precisam ser compartilhados com a equipe. Então, lá na formação em Pirenópolis, a gente começou, né, com a apresentação do vídeo Nunca Me Sonharam. Então, vocês vão, tá, apresentar esse vídeo. A Janaína, ela ficou de me passar o link, tá, para baixar o vídeo. Mas creio que vocês já tenham até esse vídeo, né? Mas aí eu vou baixar, eu vou disponibilizar no Drive alguma coisa e passar para vocês, tá? Então, a gente começa lá com o vídeo e aí a gente vai ter uma breve discussão do tema. Lembrando que, como aqui, olha, eu estou trabalhando esse vídeo, lá no período da tarde, eu não preciso trabalhar aquele vídeo que eu sugeri, tá? Então, vocês podem dispensar aquele vídeo de lá, do início, porque vocês vão trabalhar esse vídeo aqui, que ele já tem aí uma duração de, eu acho que 30, 40 minutos, tá? Então, a gente começa com ele. Esse vídeo eu acho que todo mundo já assistiu, que ele vai falar de sonhos, ele vai falar de possibilidades, né? Então, ele é muito legal, é muito bacana, né? E traz muitas reflexões. Tem gente até que se emociona ao ver o vídeo. Depois, o que, que a gente vai fazer? A gente passa dessa reflexão inicial para desdobramento da formação em Pirenópolis, tá? E aí, olha só, nesse desdobramento, é importante o quê? Aqui eu destaquei algumas coisas, tá? Alguns elementos, que é a importância da rotina da escola, e a gente sabe que no CEPI a gente tem uma rotina, e essa rotina, ela precisa ser garantida,
né? Porque se eu garanto a rotina dentro do CEPI, eu garanto que, né, eu vou ter ali todo o andamento, né, caminhando tranquilamente. Então, se eu começo lá a semana com a minha aplicação de avaliação em bloco, juntamente com a reunião gerencial com a equipe gestora central, e eu vou caminhando com com essa organização, né, eu garanto que a escola vai funcionar direitinho. Mas será que está funcionando? O que deve estar acontecendo? Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? E aí a gente tem, né, as relações que se estabelecem com a frequência e permanência dos estudantes. E aí vale a pena lembrar, né, do projeto Permanência, que vocês, né, precisam alimentar ali, porque a gente precisa garantir a permanência dos meninos. Então, se lá na escola parcial eu tenho um desafio, né, de manter esses estudantes na escola, o nosso desafio aqui no tempo integral é maior ainda, né? Fazer com que esse menino fique na escola o dia todo. E nem sempre é fácil. E principalmente ensino médio, né? Um monte de menino querendo trabalhar, querendo sair. Então a gente precisa repensar nisso. Porque a escola só funciona se eu tiver estudantes, né, gente? E aí, alinhamentos em relação às diretrizes pedagógicas para efetivar a integração curricular. Então, são 3 pontos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Que é a rotina da escola, a frequência e permanência dos estudantes e os alinhamentos em relação às diretrizes. Então, nós estamos na escola e essa escola segue um conjunto de diretrizes, né? E aí tem algumas coisas que talvez ela não funcione muito bem, ou algum professor não entenda bem o que está ocorrendo, por não, né, estudar as diretrizes do tempo integral. Então, nosso fazer, né, ele é calcado, ele é embasado nas diretrizes. Então, eu não fujo das diretrizes, né, em momento algum. Aí, olha só, nós vamos organizar esses grupos, tá? De discussão dos temas. Então, mínimo 3. Por que mínimo 3? Porque aí a gente aproveita esses grupos que eu construí agora e uso eles para tarde. Então, eu já deixo os grupos. Aí, se vocês quiserem mesclar também, tá? No segundo trabalho, mas se eu tiver os grupos organizados, eu conduzo, né, esse trabalho nos grupos durante, né, o período todo ali do trabalho coletivo. Aí vocês podem pensar também nessa possibilidade de trabalhar, né, com 6 grupos, dependendo do número de pessoas que eu tenho na escola, né? Então, se eu ver assim, minha escola só tem ali 12 pessoas, 12 professores. 12 professores, né? 3 grupos de 4 pessoas, bacana. Agora, se eu tenho uma escola que tem lá 30 professores, aí já fica mais complicado, né? Trabalhar com 10. Então, já seria ideal, né? Trabalhar com grupos de 5, por exemplo. Eu faria 6 grupos de 5 pessoas. E aí é importante fazer, né, os registros das discussões para compartilhamento em grupo maior. Então, discutir, agora eu vou compartilhar nos grupos maiores, né, o que foi discutido. Aí a gente vai para o primeiro tema de discussão. O primeiro tema que nós vamos analisar aqui é a rotina da escola, tá? E vocês sabem muito bem que é de fundamental importância, né, esse tema. Haja vista que tem muitos professores que têm resistência em relação, né, à organização da escola. E nesse ano, vocês tiveram aí vários professores que eram de escola parcial que foram para a escola de vocês. Então, eu tenho professores que já são acostumados com a rotina do CEPI, já entendem muito bem. Eu tenho professores que estão se adaptando a essa rotina. Eu tenho professores que não querem criar uma rotina paralela àquela. E não pode. Então, esse é o momento de refletir sobre a questão de rotina. E eu sei muito bem que muitos de vocês vão falar assim, devem estar pensando: olha, Luiz Carlos, como eu mantenho uma rotina se eu tenho um monte de professor que está de licença médica? Como eu tenho a rotina, se eu tenho lá, déficit, eu acho que nas escolas integrais a gente não tem problema nenhum de professor, porque já foi solucionado. Nosso problema maior agora é a questão das licenças, né, dos professores aí. Mas mesmo assim, a gente precisa tentar manter essa rotina da escola. E aí, quando eu falo em rotina da escola, eu tenho alguns pontos aqui que são pontos de reflexão para as pessoas que estão ali. Que é, em primeiro lugar, o acolhimento diário. Como está sendo esse acolhimento diário aos estudantes? Né? E aí é uma reflexão nossa. Como nós estamos fazendo também nosso acolhimento aos professores, né? Eu estou acolhendo minha equipe bem, né?
da organização dos ambientes de aprendizagem e das trocas de sala feitas pelos estudantes. Então, a maioria das escolas, os estudantes trocam de sala, né? Como está sendo essa troca de sala? Ela está ocorrendo tranquilamente? Eu estou tendo problema com isso, né? Então, vocês vão levantar isso. Os grupos lá vão fazer essa reflexão. Organização do horário de almoço. Como está sendo isso? Quais são as reflexões em relação a esse horário de almoço? Os espaços acolhedores da escola. Eu tenho espaços acolhedores? Como está sendo utilizado esses espaços? A efetividade das reuniões. Tá tendo essas reuniões? Qual a qualidade dessas reuniões? Se sim, né, quais são os pontos positivos? Se não, o que falta para que ela seja redondinha, né? Que a gente precisa garantir, né, que essas reuniões ocorram. Movimento diário dos reagrupamentos, dos clubes, eletivas, iniciação científica, como está sendo esse rodízio, essa movimentação da escola? Ela está funcionando bem? Ela não está funcionando? Quais são os pontos que a gente precisa melhorar? Aqui, olha só, pessoal, é importante, tá? Em cada um desses tópicos, tá? Vocês colocarem assim, né? O que está bom e o que precisa ser melhorado. Porque aí os grupos falam, né? Olha, está funcionando isso, isso e isso. Precisa ser melhorado isso, isso e isso, tá? Eu acho que a gente pode trabalhar nesse aspecto, tá? O que está funcionando, pontos positivos, e o que precisa ser melhorado em cada um desses tópicos. A realização da tutoria aos estudantes e das reuniões gerenciais semanais, tá? Aí eu posso pensar, por exemplo, em pegar essas rotinas escolares e dividir nos grupos. Então, esse grupo vai falar dessas, esse dessas, esse dessas. Porque depois a gente vai ter um momento, né, de compartilhamento disso, né, dessas discussões, né? Então, a gente faz a discussão ali no grupo maior. Ou, se vocês quiserem também, vocês podem pegar as rotinas. Vocês dividem, né, os grupos ali e colocam as perguntas. E aí eles vão se movimentando. Também é legal fazer isso, né? O mesmo esquema carrossel que a gente vai fazer à tarde. Então, o grupo discute algumas coisas, deixa registrado. Aí, depois, outro grupo, né, vai lá para o outro grupo. Tem outras questões. Depois, outro grupo, outras questões. Eu vou percorrendo, vou deixando registrado. Eu deixo uma pessoa fixa e, ao final, essa pessoa vai ler para todos, né, o registro de todo mundo. Porque essa pessoa que fica como âncora, ela vai, por exemplo, alguém falou uma coisa que já foi anotado, então ela só vai acrescentando coisas novas, elementos novos, porque aí você tem um raio-x da rotina da escola. Então, eu tenho como perceber ao final o que está caminhando, o que está funcionando e o que a gente vai precisar melhorar para o próximo semestre, tá? Em relação à rotina. Aí eu discuti a rotina escolar. Vocês viram aí, olha, que a rotina, né, está toda aí, né? Desde lá o início, né, até o final, o andamento, né, da escola. Aí depois nós vamos para as diretrizes pedagógicas, né? Então tem um conjunto de diretrizes e essas diretrizes elas precisam ser seguidas para que eu possa, né, ofertar para os estudantes aquilo que é proposto pelo tempo integral, né, da maneira como foi pensado. Então, olha, os projetos de eletivas estão proporcionando espaços para interação, experimentação, interdisciplinaridade, aprofundamento dos estudos e construção dos novos conhecimentos. Aí, nesse momento aqui, o coordenador de integração curricular, ele pode falar sobre essa questão de espaços, entende? Como são os espaços, o que eu preciso pensar quando eu penso no protagonismo, quando eu penso lá no projeto de vida, quando eu penso nas eletivas, né? Porque essas reflexões foram feitas lá em Pirenópolis, tá? Então, eles podem trazer esse momento aí para o trabalho. A iniciação científica está promovendo o ensino por investigação, oportunizando aos estudantes o desenvolvimento do pensamento científico e criativo, né? Então, é isso que eu preciso. Então, aí o coordenador de integração, ele pode reforçar, certo? Essas diretrizes aí. As práticas experimentais estão propiciando aos estudantes a oportunidade de experimentação dos conceitos que a teoria, em muitas vezes, não é capaz de demonstrar.
No pós-médio, estão sendo ministradas aulas e aulões de forma integrada, interdisciplinar e contextualizada, bem como resolver e analisar itens do Enem e de vestibulares, possibilitando assim o aprofundamento de conteúdos estudados ao longo da vida escolar. Então, vocês veem que são pontos, né, importantes aí, né, que em todas as orientações do tempo integral, reforça-se, né, esses elementos aí. Então, aqui traz alguns pontos, né, de reflexão. E aí, o coordenador de integração, junto com o professor de projeto de vida, e no caso de quem não tem ensino médio, eu tinha ali um professor referência, né? Então, esses dois que foram lá para Pirenópolis, eles trabalham esses tópicos aqui, tá? Eles têm condição de trabalhar isso nesse momento com os colegas, tá? Então, aí tem alguns pontos de reflexão que são importantes serem trazidos à discussão, para que possamos reforçar e alinhar, certo? Esses componentes de integração curricular, para que eles possam caminhar como devem ser. As aulas de projeto de vida estão proporcionando ao estudante documentar seu projeto de vida, incorporando um pensamento mais estruturado, o qual ajudará os estudantes a definirem objetivos, fazerem escolhas, estabelecerem ações e acompanharem a realização de seus planos. As aulas de estudo orientado 2 estão propiciando aos estudantes o desenvolvimento de técnicas de estudo, de gerenciamento do tempo, do autodidatismo, hábitos e rotinas de estudo, o que vai refletir na melhoria dos resultados acadêmicos. As avaliações semanais estão corroborando com a eficácia no processo de ensino e aprendizagem e nas ações de nivelamento. Planejar o acolhimento dos estudantes para o segundo semestre, né? E aí vocês têm que pensar nisso, né? Então, vocês vão, né, poderá organizar o acolhimento para todos os estudantes no primeiro dia e aula de agosto, adequando as atividades, né, para aqueles que já passaram pelo acolhimento no início do ano. Então, olha só, esse momento agora, esse segundo momento, vocês viram que é, né, o momento do coordenador de integração curricular. Então, o coordenador de integração curricular, junto com o professor de projeto de vida ou professor referência, vai trabalhar esses tópicos, tá? Aí eu tive unidades escolares que o coordenador de integração não esteve presente na formação, mas eu tenho um professor referência que estava lá. Aí, nesses casos, o coordenador pedagógico, tá, auxilia nesse processo, tá? E aí eu vou ter o coordenador pedagógico com esse professor referência. Então, eu sou coordenador pedagógico, eu quero participar também. Ótimo, tá? Participe desse momento também. Mas aí é direcionado para o coordenador de integração curricular trabalhar. Aí vocês vão reforçando, certo? Essas orientações e essas reflexões aí que vão sendo realizadas. Aí depois a gente vai lá, né, para projeto de eletivas. Então, projeto de eletivas. Verificar nas diretrizes pedagógicas do programa Educação Plena, integral, os itens que precisam fazer parte da estruturação do projeto proposto. Aí aqui, coordenador pedagógico, você, o gestor, né, vai reforçar isso. Então, tem um projeto de eletivas, e aí, o que tem que ter no projeto de eletivas? Haja vista que eles vão reformular, né, o projeto de eletivas para o próximo, né, semestre. Contemplar a interdisciplinaridade de modo a propiciar a associação de mais de um componente curricular em torno de um mesmo tema, sendo essencial que cada temática proposta tenha professores colaboradores das distintas áreas de conhecimento, que se relacionam ao tema, assim tragam contribuições. Então, quando eu faço um projeto eletivo, eu tenho que pensar que eu vou colocar um professor ali que vai ser um professor colaborador, não no sentido de colocar só um nome. Esse professor colaborador, ele vai participar em algum momento lá do meu projeto de eletivas. Eu tinha, por exemplo, quando eu era gestor, alguns projetos, e tinha um projeto lá bacana, que era de jornalismo, e foi a professora de História e a professora de Língua Portuguesa que trabalharam. Então, tinha duas professoras integradas ali de duas áreas, né? A linguagem e ciências humanas e sociais aplicadas, trabalhando conjuntamente
né, com o projeto. Eu já tive projeto, por exemplo, de matemática que trabalhava, né, com análises, gráficos, enfim, que o professor de ciências da natureza estava ali trabalhando em conjunto, tá? Então, esse projeto de eletiva, ele precisa ter esse caráter, tá? De integrar áreas e não simplesmente o professor ficar sozinho ali. Lembrando, né, que quando eu tenho lá o projeto de eletivas, algumas unidades escolares têm aquele projeto, né, Aprendendo a Viver na Cidade, que aí precisa dar continuidade, tá? Para o próximo semestre. Aí a gente precisa observar as datas responsáveis e ações a serem desenvolvidas. Aí eu coloquei aqui, vocês vão apresentar, né, essas datas que vocês têm, né, apresentar aos professores, né, essas datas elas precisam ser seguidas. Então, dia 24, análise e avaliação dos projetos eletivos do primeiro semestre. Levantamento das temáticas para elaboração dos projetos eletivos, considerando os resultados da escola, interesse dos estudantes e avaliação dos projetos do primeiro semestre. Aqui, dia 24, a gente pode ler dia 25, tá? Que esse cronograma que eles passaram foi um cronograma para toda a rede. E como Goiânia a gente vai ter dia 25, então vocês leem, tá? Como 25. Eu fiz um recorte lá das orientações para montar esses slides. Do dia 1 a 3/8, nós temos elaboração dos projetos por parte dos professores com participação do professor colaborador. Então, olha só, lá, quando eu chegar quando vocês estiverem falando lá sobre as eletivas, né, como eu mostrei lá no slide anterior, e as diretrizes, o que vocês vão fazer nesse momento? Vocês vão fazer um levantamento de temas. Então, os temas já vão ficar mais ou menos estruturados. Para quando for em agosto, de dia 1 a 3, o professor vai elaborar o projeto de eletiva. Partindo de quê? Partindo do levantamento de temas que vocês fizeram nesse trabalho coletivo, tá? Aí 4 e 5/8, entrega pelos professores dos projetos ao coordenador de integração curricular. Esse, né, coordenador vai encaminhar os coordenadores de área para que deem as suas contribuições e intervenções necessárias. Lembrando que quando eu trabalho eletiva, quando eu trabalho núcleo de integração curricular, ele tem que estar alinhado, né, à base comum, porque o núcleo de integração ele reforça a base comum, por isso que eu preciso não sobrecarregar um coordenador de integração curricular, e sim fazer um trabalho integrado com os coordenadores de área, tá? Porque quando eu faço lá, quando eu tenho a proposta de um projeto de, sei lá, biossegurança. Esse projeto de biossegurança ele envolve a área de ciências da natureza. Então, eu tenho lá um coordenador de matemática e ciências da natureza. Então, esse coordenador ele pode dar contribuições para que esse projeto de eletiva, né, ele funcione da maneira mais eficaz possível, tá? Porque eu, quanto coordenador de integração curricular, eu tenho uma formação, uma área específica, então eu tenho uma visão ali. Eu tenho uma visão sistêmica. E quando eu levo para a área, o coordenador de área, então, vai trazer as contribuições da área para aquele projeto de eletiva, né? Ele vai ter um olhar mais clínico, né, que eu não disponho. 8 e 10, os professores fazem as adequações, né, devidas, devolvem ao coordenador de integração para fazer a validação. Então, o movimento agora eu faço o levantamento, né, dos temas que eu vou trabalhar no segundo semestre. Fiz levantamento, a gente já tem mais ou menos estruturado ali o que a gente vai trabalhar, né? Partindo de quê? Nós já fizemos lá, né? Vamos fazer análise de resultados dos estudantes, né? O andar da escola, o que a gente necessita, quais são os desafios, quais são os problemas, enfim, esse conjunto de coisas que vai direcionar quais são as eletivas que eu vou ofertar no semestre seguinte. O professor elaborou, entrega para o coordenador de integração. Esse coordenador de integração, então, ele faz a primeira leitura, repassa para os coordenadores de área, coordenador de área dá suas contribuições, coordenador de integração devolve ao professor, professor faz ajustes, professor fez ajustes, coordenador de integração curricular, então, né, verifica se os ajustes, né, as sugestões foram contempladas no projeto de eletiva e valida, tá? Então, é esse passo aí, né, que vocês já são, né, bem calejadas em saber, né, que a gente vai repetir. 11/12/8, entrega dos projetos para validação final pelo coordenador pedagógico e tutor educacional, tá? Então, as tutoras vão
validar também. Elas vão fazer a leitura depois de todo esse movimento, tá? E vocês, coordenadores pedagógicos, vão validar ao final desse processo, tá? Então, vocês não recebem antes. O coordenador de integração faz o processo junto com o coordenador de área. Depois que o professor fez ajuste, que vai para vocês, tá? Para validação final do projeto. 11 e 12 do 8, realização do feirão das eletivas. Então, já, né, na organização de vocês já estão sabendo. 11 e 12 é o feirão das eletivas, que aí eu já tenho tudo prontinho, já está organizado, né? Já foi, o plano já está todo ajustado, já é de conhecimento, né, de toda a equipe pedagógica. E aí a gente faz, então, o feirão das eletivas, que vocês, né, fazem isso sempre, tá? Então, olha só, em relação ao tempo integral, é isso. Aí depois a gente tem o preenchimento dos instrumentos no OneDrive, que aí a gente não pode esquecer. Lá no Enem, né? Eu tenho lá no OneDrive, aí se você falar, Luiz Carlos, eu perdi meu link. O meu link, eu tenho um link, ele é diferente do de vocês. O meu link, eu acesso todas as pastas de vocês, porque eu preciso entrar em todos os projetos de vocês e validar todos os projetos de vocês. Alguns eu ainda não consegui validar, os que entregaram no início, eu fiz a validação de todos, eu dei devolutiva. Mas os outros depois, foi acumulando um monte de coisas aqui e eu não consegui retornar lá. Mas os planos, tá, de permanência que não tiver devolutiva da CRE, ela vai ser feita, tá? Hoje mesmo eu pretendo entrar lá e dando essas devolutivas. Porque aí eu tenho, né, mais de 40 pastas para entrar e validar cada uma delas e dar devolutiva para cada uma delas. Então, o Enem, a gente tem ali, né, dentro do Drive, a pasta tem datas, e aí a gente precisa, né, então, cumprir essas datas. Uma das coisas que eu tinha até colocado em uma das orientações pedagógicas semanais é a questão do professor tutor. Ele precisa, né? Você precisa colocar o nome completo. Então, tinha uns que colocou Maria, José. Não, é Maria de quê? É Maria da Conceição Ferreira, né? Então, eu tenho que colocar o nome completo da pessoa, seguir aquelas datas, tá? Então, os drives eu preciso acompanhar sempre os movimentos e tem datas previstas ali. O projeto de permanência, né? Tem as recomendações que a SUPEI fez, e aí vocês observem muito bem isso. Algumas ações que estão lá colocadas, elas não são bem ações. Eu acho que a Janaína Bianca já falou isso com vocês, né? São reflexões, então eu preciso ter coisas mesmo, ações pontuais ali. Daí, né, é importante, e foi colocado, rever a redação das estratégias, né? Refletir se realmente são estratégias ou comentário justificativa. Então, às vezes você colocou um comentário, mas não é um comentário que a gente quer uma estratégia. Então, eu tenho ali alguns pontos. Quando eu coloco, por exemplo, taxa de ocupação, aí eu tenho lá a taxa de ocupação. Qual a estratégia que eu vou usar para garantir aquela taxa de ocupação ou melhorar aquela taxa de ocupação? Quando eu penso lá em porcentagem de estudantes faltosos, então eu preciso ter uma estratégia para melhorar aquilo, tá? Então, em alguns, a gente precisa fazer um ajuste nos textos. E os clubes juvenis também, foi uma orientação que aí a superintendente de tempo integral mandou direto para vocês, tá? Então, eles mandaram um link e aí vocês precisam preencher aquele link, ok? Então, em relação ao trabalho coletivo, é isso que nós temos, tá? Então, essa parte que eu apresentei agora para vocês, vocês vão fazer pela manhã. Por quê? Porque vocês viram que eu revisito a rotina do CEPI. Então, eu já analisei a rotina, eu fui nas diretrizes, eu fui lá na parte de integração curricular, que é o nosso diferencial. Aí eu volto para à tarde ou depois desses momentos aí, não sei, né, como vai estar a organização, às vezes vocês conseguem terminar um pouco antes, e aí eu vou para o circuito de gestão, trago todas essas contribuições para o circuito de gestão, eu vou então analisar o meu plano de ação e vou ali, a partir de todas essas reflexões, reconstruir esse plano, né? Fazer adequações, né? Ver o que está funcionando ou não, fazer esses ajustes. Lembrando, gestor e coordenador pedagógico,
que todas essas informações desse trabalho coletivo, elas são importantíssimas, porque depois o trabalho lá dentro do CIGAE é de vocês, né? Vocês vão pegar todos esses elementos, essas contribuições, e aí vocês vão lá reformular, né? Ou ajustar, ou incluir novos problemas, desafios, ações e tarefas no plano de ação, tá? E aí sigam as orientações que o tutor está fazendo com vocês na escola. Então, vocês vão pegar aquelas orientações do tutor, vocês já têm mais ou menos um norte de como fazer isso. Depois eu vou pegar essas contribuições trazidas do trabalho coletivo, vou juntar essas informações e vou fazer as adequações ao meu plano de ação. Ok? Bem, pessoal, era isso que eu tinha a falar com vocês, tá? Eu desejo a vocês aí uma ótima semana. No sábado, tá? E vocês pensam, o Luiz Carlos vai estar tranquilo lá no sábado. Sábado eu vou estar em escola também. Eu vou acompanhar trabalho coletivo também. Eu gosto de trabalho coletivo. As escolas, quando me dão um espacinho para eu reforçar, eu estou lá para contribuir também. Se vocês precisarem de mim, tá? Na organização, dúvida alguma coisa, pode me procurar. Eu estou aberto aqui. Se eu não puder responder prontamente, é porque eu estou em outra demanda, mas eu respondo o mais breve possível. Eu tenho uma equipe aqui que também está pronta para ajudar vocês, tá? Lembrando que nós estamos aqui para contribuir para que esse trabalho seja efetivo, eficaz, né? E que traga bons frutos. Lembrando que esse trabalho, ele tem grande importância porque eu vou estruturar o que eu vou fazer no próximo semestre, tá? Beijão no coração de vocês, um bom dia, um bom trabalho. Essa gravação eu vou disponibilizar depois, tá? No canal do YouTube da CRE, tá? E esses slides, assim que eu terminar agora, eu vou enviar para vocês.